Por que é tão difícil parar de beber? Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você 6 razões, 6 principais razões do porquê é tão difícil parar, né? A ideia aqui é buscar explicar por que esse comportamento muitas das vezes se mantém mesmo com o seu desejo, mesmo com os prejuízos, mesmo com os danos para a saúde, os danos para a vida pessoal, para os relacionamentos, para as pessoas que você ama, ainda assim se mantém nesse comportamento. Então, se você está assistindo a esse vídeo, possivelmente você já gerou prejuízo, como eu falei, né, para si próprio e para pessoas importantes para você. Talvez você já tenha tentado mudar, mas acaba voltando para aquele comportamento, ou talvez você não faz nem ideia sequer, né, de mudar, de como você poderia mudar. Talvez você está começando a cogitar essa ideia, ou talvez você acredita que não consegue por ser algo muito forte e presente em sua vida, né? Eu imagino que você não seja o tipo de pessoa que não quer mudar, não deseja mudar, não entende que talvez seria interessante, nem cogita, porque a pessoa que nem cogita mudar, talvez ela não clicaria nesse vídeo aqui. Mas eu imagino que você cogita já mudar, ou talvez você gostaria de entender mais sobre esse comportamento, para entender mais e compreender mais o comportamento de alguma pessoa importante para você. Então nesse vídeo aqui eu quero justamente compartilhar por que é tão difícil, né? Por que está sendo tão difícil você mudar. Eu me chamo Lucas Paganucci, sou psicólogo clínico e eu parei de beber aos 22 anos. Mas eu confesso que não foi difícil para mim, né? Foi até relativamente fácil quando eu olho para trás assim. É claro que difícil ou fácil é uma questão subjetiva, mas eu considero que foi uma mudança relativamente fácil. E eu acredito que não foi difícil porque eu fiz uma mudança muito radical em minha vida, sabe? Foi uma mudança a partir ali dos meus 22, mas né, dos meus 22 até os meus 26, até mais recente, depois de eu ter me casado, muitas mudanças aconteceram. Depois que eu tive meus filhos também, muitas coisas mudaram. Coisas que antes eu acreditava nunca ser possível de mudar, mudaram. Coisas que eu acreditava que eu iria levar para a vida inteira e mudaram. Então, houve uma mudança significativa na minha vida e eu acredito que esse é um dos principais motivos do porquê as pessoas não conseguem parar. Porque é necessário, em grande medida, que você tenha mudanças significativas, que você tenha mudanças importantes na sua vida. E aí você vai ter que abdicar, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu vou falar um pouco mais delas aqui. E eu já não valorizava, né, tanto o álcool assim. A minha relação com o álcool era muito mais por uma questão de autoconfiança, que inclusive isso é muito comum com pessoas que têm ansiedade social, a timidez, né? Para poder se sentirem mais desinibidas, mais confiantes em um ambiente social. E eu já tinha eu valorizava algumas experiências e atividades que o álcool não cabia, como, por exemplo, eu gostava muito de surfar. Então eu tinha algo que a gente chama, né, na prática clínica, de fator de proteção, ou seja, eu gostava de estar em ambientes, eu gostava de estar com pessoas, eu gostava de fazer algumas atividades que conflitavam com o álcool, sabe? Que inevitavelmente, para eu conseguir fazê-las, eu precisava abdicar do álcool, principalmente, né, atividades que eram de lazer. Muitas pessoas, infelizmente, hoje no Brasil e no mundo também no geral, todas as suas atividades de lazer envolvem ou estão envoltas dessa ideia do álcool. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, de uma das dificuldades, né? Então eu tinha hobbies e hábitos que me ajudavam a me manter longe do álcool, mas tudo realmente mudou ali depois dos meus 22 anos, quando eu conheci a minha esposa e eu comecei a estudar psicologia. Então algumas outras coisas entraram que fizeram com que minha vida realmente mudasse bastante e o álcool foi uma coisa até meio que natural, assim, sabe? Meio que quando não cabe mais, sabe? Não funciona. É como que você era solteiro, você começa a namorar e aí você para de, sei lá, de sair com os amigos para encontrar moças na rua, sabe? Não tem como mais, né? Não cabe mais. E aqui nesse vídeo eu quero te explicar, né, o que fez fácil, o que fez se tornar fácil para mim, enquanto para muitos é extremamente difícil, tá? Então você vai entender isso aqui. Então eu queria trazer então essas 6 razões pelas quais é tão difícil você mudar. A primeira é, há um sistema no nosso cérebro que mantém o desejo apesar da falta de prazer. Ou seja, o que isso significa? Mesmo você percebendo que há um prejuízo, mesmo você percebendo que quando você vai beber você não gosta, você tem uma experiência ruim, mesmo que haja prejuízo e frustração, mesmo você sabendo que você não deveria, ainda assim o desejo se mantém. Aquele anseio, aquela vontade ainda se mantém, mesmo sem prazer. Olha que interessante, talvez você já tenha notado isso. Isso significa que você vai continuar querendo a bebida. Então lutar contra o desejo, seja qual for, é uma demanda né, que necessita de muita força de vontade e principalmente estratégias ambientais. Inclusive eu tenho um vídeo aqui em que eu falo sobre a força de vontade, né? Porque a força de vontade muitas das vezes não é suficiente para que a gente consiga fazer mudanças importantes na nossa vida. Logo, a gente precisa de outras forças. Nesse vídeo eu falo de outras forças. Uma vez que a gente entende que o desejo se mantém apesar de que não há o prazer, mesmo que a bebida não te traga prazer, nos leva para o segundo motivo, que é a seguinte: há muitas pistas. O que é pistas? Gatilhos, por exemplo, ou seja, fontes no ambiente, no mundo, né, ao nosso redor, que vão fazer a gente lembrar da bebida e querer ansiar por ela. Seja numa quarta de noite, pode ser um horário, né? No dia do futebol, você lembrar do futebol, você já lembra da cerveja. Seja um encontro com os amigos, vai encontrar com os amigos, vai encontrar no bar, ou em algum lugar onde vai ter cerveja, vai ter bebida no meio. Né? Um comercial que você assiste na TV,
pode te fazer desejar também. Ou até passar em frente a um restaurante, tudo isso pode servir de gatilho para despertar esse anseio em você. Logo, a gente precisa ficar atento ao ambiente e como que isso gera em nós um desejo. Muitas das vezes a gente acha que a gente tem o desejo, né, de beber, mas a gente não entende como que o ambiente, como que as pessoas, como que o comercial, como que as marcas despertam isso na gente. Além disso, o álcool é visto, né, no Brasil e no mundo, né, como algo glamourizado, né? Há um tempo atrás, talvez uns 20, 30 anos, ou até mais, talvez uns 40, 50 anos atrás, o cigarro era uma coisa glamourtizada, né? Glamourtizada, ou seja, era legal, era bonito, era elegante. Aí é como eles viram que fazia muito mal, eles começaram a proibir esses marketing e também até desincentivar, colocando muito imposto, fazendo propaganda contrária, né, ao uso. Embora ainda não tenham feito isso em relação à bebida, né? Vai saber por quê. O álcool, então, ele é visto como algo chique, como algo elegante. Você vê aí as bebidas que são muito caras. Então, as pessoas ainda veem isso como algo bonito. Logo, não faz mal, logo todas as pessoas usam, logo é uma coisa que a gente pode manter. Logo também você vê isso com mais facilidade. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode beber na rua. Você não pode ter bar, igual a gente tem no Brasil, com as pessoas bebendo no meio da rua, na calçada. Por quê? Porque eles entendem que quanto mais acessível, quanto mais fácil as pessoas virem isso, mais é a possibilidade das pessoas ter um gatilho, ter um desejo e ir buscar a bebida. Então, para pessoas que estão lutando contra o desejo, elas morar no Brasil é mais difícil. E não só isso, né? Olha só, é cultuado como a melhor forma de curtir a vida. Se você perguntar para as pessoas, e aí, vamos curtir a vida hoje? Vamos celebrar? Vamos viver um momento alegre hoje? Naturalmente, o que vai vir na cabeça das pessoas? Naturalmente não, né? Infelizmente, o que vai vir na cabeça das pessoas é bebida. É festa, é compra cachaça, é bebida, é álcool, qualquer coisa, mete no meio, põe uma música alta e é isso. E isso nos leva para o terceiro motivo do porquê é difícil a gente parar de beber. Porque o nosso cérebro, ele é associativo, ele faz várias associações. Logo, se você teve uma experiência boa, eu lembro quando eu era mais novo, eu não devia nem ter 18 anos, eu lembro que eu juntei, eu e mais uns amigos, a gente bebeu, comprava uma garrafa, e isso acabou ficando recorrente, a gente comprava uma garrafa de alguma bebida destilada, juntava com alguma coisa lá para descer aquele trem, e aí a gente ficava todo mundo bêbado e um rindo da cara do outro, era muito legal, né? Embora fosse uma experiência legal, tinha todas as consequências negativas. A gente era jovem, não tinha muito esse entendimento das consequências negativas, né? Mas aquilo, obviamente, entra no nosso cérebro como uma coisa, uau, que legal. Se eu quiser viver um momento legal, é só eu comprar uma garrafa de álcool, beber, e aí, magicamente, o mundo se torna mais interessante. Então, o nosso cérebro vai fazendo essas associações. Então, se em algum momento você já se beneficiou, já viveu alguma experiência boa, relativamente boa, o seu cérebro vai lembrar do álcool, novamente, assim como aconteceu comigo nessa experiência, por exemplo, e se perguntar se não pode te ajudar em outras demandas da vida também. Será que, um dia que você estiver entediado, você não vai também? Você não pode usar o álcool? Será que num dia em que você for pra uma festa, se você beber não vai ser mais legal? Será que se um dia em que vocês tiverem num churrasco, se vocês colocarem a bebida, não vai ficar mais legal? Então começa a se acrescentar a bebida em tudo qualquer lugar para que as coisas fiquem um pouco mais interessantes, porque o nosso cérebro é associativo. E isso nos leva para o quarto motivo, que há ganhos na bebida, né? Mesmo que momentâneos e supérfluos. E aí, embora possa ter os prejuízos que você percebe, né? E até nem goste do sabor, não goste do efeito, quando a pessoa que é dependente está em fissura, digamos assim, né? Está naquela ânsia, sabe o que acontece? Ela fica em sofrimento. A ausência do álcool gera sofrimento na pessoa. É como aquela criança que quer muito um sorvete e ela não tem. O pai não dá. Sabe o que ela faz? Ela esperneia, ela sofre, ela entra em sofrimento. Algo similar acontece com a pessoa que tem dependência, com a pessoa que criou muita expectativa em relação ao álcool. A ausência do álcool faz com que ela sofra. Não é mais. Aí, sabe o que vai acontecer? Muitas das vezes, muitas pessoas que estão viciadas, elas não bebem porque elas querem ter um prazer. Porque nem prazer mais elas têm, mas é para aliviar uma dor psicológica. Isso não é uma opinião minha, existem já alguns estudos falando sobre isso. E até empiricamente, né, você consegue ver, né, pessoas que bebem constantemente, elas querem beber para aliviar essa dor. A dor que há na falta daquilo. E isso nos leva para o quinto motivo, que significa o álcool, ele serve para você resolver problemas. O cérebro pode utilizar o álcool e qualquer outra substância, inclusive, né, como uma forma de resolver problemas. E aí eu até coloquei aqui, né, desestressar também, né. Logo, o álcool é também uma forma de lidar com os problemas, ou pelo menos uma forma não muito funcional, que a gente vai chamar, não muito interessante para você lidar com os seus problemas. E a vida, né, é cheia de problemas. Se você utiliza o álcool como uma forma de desestressar, de esquecer os seus problemas, claramente você vai ficar usando o álcool constantemente, porque a vida é cheia de problemas. E isso nos leva para o sexto motivo. O álcool pode servir de fuga para frustrações maiores na vida. Isso significa que quando nós temos uma vida infeliz, insatisfeita, né, nos sentindo mal em relação ao nosso respeito, nós nos sentimos frustrados, nos sentimos desamparados, impotentes frente aos desafios, o que vai acontecer?
Quando nós nos sentimos desesperançosos em relação a mudanças, parece que o futuro não tem melhoras, parece que as coisas vão continuar da mesma forma. Quando a gente está insatisfeito em relação à nossa vida, em relação às coisas que estão acontecendo, a gente está frustrado, a tendência é que a gente vá buscar algo, porque parece ser a única forma da gente sair desse buraco. Mesmo que artificialmente. É como se a gente tentasse se auto-enganar. Ah, vou beber mesmo, porque né, na vida não tem mais nada, não tem sentido. E assim, um parênteses, tá? Muitas pessoas realmente perderam a esperança. Muitas pessoas realmente perderam a esperança. E aí é até compreensível. Não tô dizendo que aqui seja errado, mas é compreensível às vezes. Né? Embora eu não concorde, não aceite, não incentive, mas é compreensível. Às vezes a vida da pessoa realmente está muito comprometida. E ela só vê o álcool como uma forma de... como um único sentido da vida da pessoa. É claro que esse aí já está em estágio muito avançado. Mas aí que está um ponto importante. A gente precisa colocar outros sentidos na vida. Vou dar um exemplo. Eu acompanho uma pessoa que ela tem problemas com bebida. Ela fica muito estressada quando ela bebe. E o neto dela chegou pra ela e falou: meu vovó. Na verdade, o neto chorou quando ele viu ela comprando cerveja. E aí ela perguntou: mas o que, por quê? Por que essa reação? O que tá acontecendo? O neto de 10 anos chegou pra ela e disse: você vai beber. E você vai ficar nervosa. Você vai ficar brava. E eu não sei o que eu vou fazer. Sabe? E aí o menino tava desesperado por conta disso. Chorando muito. Isso comoveu o coração dela. Ela não queria fazer mal pra ele. E curiosamente, ela ganhou um sentido para diminuir o consumo de bebida. Quando ela estava com o filho, com o neto, isso dava motivação para ela não beber. Olha só que interessante. Então, muitas das vezes a gente vai usar o álcool para substituir esse vazio que existe, essa falta de sentido que existe na nossa vida. A gente vai tentar substituir aquilo que é de extremo valor, que não tem como a gente substituir. Porque muitas das vezes a gente está fugindo dos problemas, a gente está fugindo de responsabilidades, e aí, obviamente, os nossos relacionamentos são afetados, a nossa satisfação é afetada com a vida, nossa autoestima, nosso senso de amor próprio, né, de importância, nós nos sentimos sem importância nenhuma. Realização pessoal já foi pro brejo há muito tempo, fazer parte de uma equipe, de algo maior também já foi. Mas, claro, aqui é a parte mais prejudicial, né, quando realmente o álcool já tomou grande parte da vida das pessoas. A maioria das pessoas não chegam aqui, nesse último motivo aqui, né? Mas ainda assim elas podem ter bastante dificuldade. Dito isso, eu queria dizer que ainda há esperança, como eu falei, né? Do caso específico aqui atrás, ainda há possibilidade, ainda há esperança e eu recomendo verdadeiramente você procurar ajuda. Existem os grupos, né, de apoio, existe a psicoterapia, inclusive existe o psicofármacos, que são medicamentos que ajudam muito em auxiliar esse desejo, em diminuir esse desejo, pelo menos regular esse desejo para que você consiga dizer não mais vezes. Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Compartilha aqui, segue esse canal porque eu vou compartilhar alguns outros vídeos em relação a isso. Inclusive vou compartilhar um com outras estratégias importantes, né, baseado nesses motivos para que você consiga avançar na sua luta, na sua busca por parar de beber e por ter uma vida com mais satisfação e menos álcool.